Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para estar gravando um vídeo para vocês. Não podemos estar juntos, infelizmente, mas não esquecemos de vocês. E hoje nós vamos falar sobre a historinha de Sansão. A história de Sansão, ela está na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de 13 a 16. Então, o legal de Sansão é que ele não veio ao mundo à toa. Os pais deles não podiam ter filho. E, mediante o que acontecia naquela época, os filisteus judiavam muito do povo de Deus. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa para que isso mudasse. Então ele visitou os pais de Sansão. E uma peculiaridade que tem dos pais de Sansão, eles não podiam ter filhos. Mas Deus mandou um anjo falar para a mãe de Sansão que ela ficaria grávida e teria um filho. E ela não acreditou em primeiro momento, falou para o pai dele. E aí eles falaram, mas será que é verdade? Mas eles eram muito fiel a Deus. Então eles acreditavam naquilo. Aí o anjo falou assim, você vai ter um filho. Só que você não pode beber nada e nem comer nada que seja feito de uva. Né? E nem comer nada que seja proibido. E passou-se os tempos, ela engravidou e ela teve o Sansão. E o Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. Então o anjo falou para ela que ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber nada de álcool, nada que fosse feito da uva, e não poderia tocar em gente morta, em cadáveres, coisas que não tivessem vida, né? E Sansão foi crescendo para cumprir aquilo que Deus tinha, a promessa que Deus tinha para a vida dele, né? Que era duas coisas. Uma, ajudar o povo de Deus contra os filisteus, né? Na luta, por isso que ele era tão forte. E o outro era ser juiz do povo de Deus. Ele foi considerado o último juiz. É o cara que o pessoal procurava quando queria resolver alguma coisa e ele que determinava se estava correto ou não. E então, mas Sansão, nesse decorrer, ele tinha alguns deslizes, né? Ele gostava de namorar, ele gostava de beber, coisas que ele não podia fazer. E em uma dessas andanças dele, ele se apaixonou por uma mulher lá dos filisteus. E naquela época não era correto um povo de Deus se relacionar com outro povo. Ele tinha que casar com uma pessoa que era do povo dele, né? Mas tudo bem, ele queria, falou que amava, então eles foram até lá. Ele foi com o pai e com a mãe dele até lá no povo de filisteus para pedir a mão dessa mulher em casamento. Mas antes dele chegar lá, estava indo ele e o pai dele, nesse decorrer do tempo, apareceu um leão. E o leão ia atacá-los, né? Ia matar o pai, a mãe dele e ele. O que ele fez? Ele era muito forte, né? E começou a lutar com o leão. E a Bíblia diz que ele destroçou o leão com as próprias mãos como se fosse um bezerrinho, como se fosse um gato. Então, ele com as mãos dele, ele destruiu o leão. E isso ele nem falou para o pai e para a mãe, continuaram indo. Foi até lá, pediu em casamento, tudo certinho, né? Só que, infelizmente, quando foi se casar, não era nada daquilo que ele viu e tal. E o que aconteceu? Ele não se casou. E a mãe e o pai da mulher que gostava, deu ele, a noiva dele, para um amigo dele. E ele ficou muito bravo. Então ele começou a lutar com os filisteus, ele tomou aquilo ali como pessoal e brigou com o povo de filisteus, acabou como ele foi criado e como foi feito a aliança com Deus que ele tinha que fazer, né? Lutar, destruir os filisteus para que não judiasse do povo de Deus. E no decorrer desse tempo, ele foi e conheceu uma mulher chamada Dalila. E Sansão, por ele ser tão forte, né? Ser tão forte, ele tinha muitos inimigos. Os reis, né? O pessoal dos outros povos, né? Queria saber por que ele era tão forte, qual que era o início, por que ele era poderoso, que ele tinha que ter alguma fraqueza. Então, esses chefes de tribo daquela época procuraram a Dalila e falou para Dalila, você descobre qual que é a causa desse poder dele. Nós queremos descobrir, né, qual que é o poder dele. Da onde que vem essa força, da onde que vem toda essa força que ele tem, né, para destruir exércitos, né, para matar leões. Nós queremos descobrir.
Então Dalila começou a perguntar para ele qual que era a causa, né, o que fazia ele ser forte. E ele falava, né, algumas coisas para ela, que nem a primeira vez, ela chamou tudo aqueles povos, colocou num quarto e perguntou para ele, qual que é a causa do seu poder? O que te dá o poder? O que pode te amarrar que você não vai ter esse poder? Então ele pegou e falou assim, se me amarrarem com 7 cordas novas, eu não consigo me escapar. Aí quando ele estava dormindo ali, ela foi e amarrou ele com as 7 cordas e gritou, olha os filisteus! E ele, quebrou todas aquelas cordas como se fosse uma linha queimada. E aí ela pegou e ficou, você mentiu para mim, você não me falou a verdade, você não me ama, né? E aí ficou enchendo muito o saco dele, querendo saber. Aí outro dia ela foi, chamou todo mundo de novo, pôs num quarto lá, e quando ele dormiu, antes dele dormir, perguntou para ele, qual que é a causa desse seu poder? Falou, se me amarrarem com uma corda feita de um produto que não sei o que, e amarraram ela foi, amarrou e falou, olha os filisteus! E ele quebrou com a maior simplicidade, que ele era muito forte. E ele não queria contar, né? Então, quando foi uma época, ela pegou e falou tantas vezes para ele, insistiu tanto, que ele começou a ficar de saco cheio. Ele pegou e falou, eu não posso cortar os meus cabelos. As minhas forças vêm dos meus cabelos. Eu tenho uma aliança com Deus. Enquanto meus cabelos forem compridos, eu teria a minha força. E aí ela pegou e foi lá nos povos, chamou todos os líderes do povo de novo e falou, a força dele vem do cabelo. Quando ele dormir, eu vou cortar o cabelo dele, aí vocês atacam ele. Então isso aconteceu. Quando ele foi dormir, ela foi e cortou os cabelos dele. E aí gritou aos filisteus. Aí os filisteus vieram, e ele achando que estava com a força ainda, tentou lutar contra os filisteus, mas eles eram muito fortes, pegaram, amarraram ele, furaram os 2 olhos dele e levaram ele lá para a terra deles lá. Chegando lá, colocaram ele para trabalhar forçado, empurrando lá como se fossem os bois lá, o carro de bois. E eles tiravam sarro dele, tiravam sarro do Deus dele, e ele sofria muito com aquilo. E falavam, Senhor, me ajuda, né? E eles, tudo quanto é festa que eles faziam, os filisteus, eles faziam tipo um castelo, né? Bem grandão, que tinha várias muralhas, que tinha uns pilastros muito grandes. E aí nas festas eles chamavam, mandavam buscar Sansão, para ficar desdenhando dele, para ficar tirando sarro dele, do Deus dele. Aí num certo dia eles fizeram isso e Sansão já estava cansado disso. E não podia fazer nada, porque ele estava cego, não tinha os poderes. E se passou bastante tempo, nisso o cabelo dele começou a crescer. Então ele pediu para um rapaz que sempre ajudava ele a se locomover, porque ele não enxergava, falou assim, me leva até as pilastras. E ele foi até as pilastras, colocou uma mão em um lado, no outro e pediu, Senhor, dai-me pela última vez a força necessária para mim destruir todos esses filisteus. E ali tinha mais de 3.000 pessoas que estavam nas festas, estavam assistindo, todos os juízes, todos os pessoal que eram chefe de tribos estavam ali. Então Deus deu o poder para ele pela última vez. E ele empurrou as pilastras e nisso desmoronou todo aquele castelo em cima das pessoas. E a Bíblia fala que ele matou mais pessoas naquele dia que em toda a sua vida. E olha que ele matou muitas pessoas nas lutas, né, contra os povos que queriam prejudicar a tribo de Deus. E essa foi a história de Sansão. Sansão morreu por seus pecados, porque ele tinha um propósito. E que ele nasceu por aquele propósito e em determinado momento ele se desviou. E nesse desvio que aconteceu tudo isso com ele. Mas antes dele morrer, ele pediu a força, ele pediu perdão, ele se arrependeu. E Deus deu novamente poder para ele, naquele último momento, derrubar as pilastras e acabar com quase todos os povos de filisteus. Essa é a nossa historinha. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.